Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a carta da mediana e da amplitude. O que é essa carta, pessoal? Essa carta em si, ela não difere tanto quanto as outras cartas, por exemplo, o X/R, o X/S. Ela tem uma ideia justamente de nós conseguirmos fazer uma substituição do X barra ou da média pela mediana para processos onde que nós temos limites ou nós temos valores mais extremos em si. Então essa tabela aqui, assim como os outros vídeos que nós gravamos, as outras cartas de controle, serve como uma base, uma estrutura nossa para que você consiga estruturar o que ela mede, ela detecta e uso típico, mas já passando para o fundamento da carta, que é o que nos interessa para que você consiga entender tudo sobre essa carta em si. Essa carta da mediana e da amplitude, o que nós temos, pessoal? Que ela detecta variações no processo ao longo do tempo, separando as causas comuns das especiais em si. Mas a mediana, pessoal, e aqui é o grande ponto, a mediana, ela vai substituir a ideia da média como uma medida de tendência central. Por quê? Porque ela é menos afetada por valores extremos. Então, o que nos tem quando você está analisando dados em si? Ela é mais robusta e mais confiável em processos instáveis. Então, se você tem, por exemplo, aquelas estruturas de dados que têm valores extremos ou uma diferença muito grande, muito significativa, uma amplitude de dados muito significativa, ela é uma sugestão importante para que você possa considerar na sua estrutura de análise. E essa, lembrando novamente, a amplitude ela vai medir essa dispersão dentro de cada subgrupo em si, refletindo essa consistência do processo em si. E ela também, pessoal, como base, é especialmente indicada quando o tamanho da amostra ele é pequeno, em torno de menos, igual ou menor do que 10 em si, ou quando você tem uma dificuldade operacional em coletar muitos dados por ciclo, você pode optar por essa estrutura aqui da mediana em si e não da média, não da carta da média ou X/R em si. E aí vem, para também você conhecer um pouco mais sobre a frequência desses subgrupos, porque isso nós precisamos entender para fazer, inclusive, a seleção da carta em si. Ela é, a frequência ideal, ela vai depender justamente do primeiro, que é o volume de produção. Se você consegue, por lógica, quanto maior o volume de coleta de dados, maior a necessidade de monitorar frequente essa estrutura, mas lembrando sempre do tamanho do subgrupo, que ele tem que ser aí em torno de até 10 elementos em si, tá? Um outro ponto é a estabilidade do processo, que para processos novos ou processos que são instáveis, e aí processo instável, vamos lembrar que as medições muitas vezes elas não seguem exatamente uma estabilidade de números em si, ou números muito próximos, ela tem valores muito extremos. Então essa ideia de instável seria na coleta de dados, valores muito diferentes em si, que requerem monitoramento mais intenso. E também um outro ponto, um custo e o tempo da coleta. Em processos manuais, pode-se definir essa amostragem por turno, por hora, por lote, muitas vezes por operador em si, tudo que vai depender da sua estrutura, do seu ambiente de coleta de dados em si. E uma recomendação prática, na verdade duas recomendações práticas, a primeira é o curto prazo, ou seja, aquelas amostras coletadas a cada hora ou a cada, por exemplo, 10, 20 peças, ou, nos casos de longo prazo, a análise dos pontos em períodos semanais ou mensais para identificar tendências e ciclos em si. Então, você pode considerar nesse formato em si. Entendido isso, pessoal, eu vejo que a melhor forma de nós entendermos a aplicação da carta da mediana e da amplitude é nós fazermos um exemplo, assim como nós, se você já assistiu alguns outros vídeos nossos aqui sobre o X/R, o X/S, você vai saber que a mecânica dessa carta da mediana e da amplitude, ela algumas questõezinhas de cálculo refletem uma diferença, mas no mais ela segue a mesma ideia em si. Então vamos lá, pessoal. Esse exemplo aqui ele mostra uma estrutura de um tanque de óleo que foi feita uma pintura externa e tem uma característica de recobrimento. Foram feitas as especificações de 30 a 90 microns, foi utilizado um micrômetro para isso e a amostra é de 5 a cada 2 horas em si. E o que nós temos aqui, pessoal?
entendido essa estrutura de cabeçalho das informações básicas que são extremamente importantes para fazer esse tipo de análise, nós temos que foram feitas 3 datas, do dia 6 do 3, 7 do 3 e 8 do 3. O que nós temos aqui, pessoal? Vamos fazer aqui as nossas separações para entender, porque nós precisamos entender a coleta de dados em si. Depois nós vamos partir para a estrutura, o cálculo e a estrutura da carta da mediana e da amplitude em si. Então nós temos lá, ó, a cada 2 horas, como era colocado aqui, então às 8, às 10, às 12, às 14, às 16. A mesma coisa para o 7 do 3 e a mesma coisa para o 8 do 3. A estrutura é a mesma. Tá? Então, a cada 2 horas. E aí, o que nós temos, pessoal? No 6 do 3, eu vou limpar aqui para deixar melhor, nós fizemos a coleta com o operador A. Então, ele tinha o turno dele de trabalho, o operador A, depois substituído pelo operador B. E aí, nós temos aqui ó, o grupo ou os elementos que foram coletados para aquele momento. Então, se nós vamos considerar aqui o dia 6 do 3, às 8 horas, com o operador A, estes são os valores que nós vamos considerar neste momento. Então, o pequeno subgrupo ou elemento do 6 do 3, 8 horas, operador A, são esses 5 elementos aqui. Assim, sucessivamente para os demais, do dia 6 até o dia 7 e depois até o dia 8. Então, nós temos aqui esses elementos como 5, só que se você considerar nessa estrutura de um eixo X aqui, nós vamos ter 15. Então, nós vamos ter de toda essa estrutura 15 elementos. Tá? Então, mas depois nós vamos ver onde que eu uso 5 e onde que eu uso o 15 para fazer essa nossa estratégia em si. Mas é só para você ficar aqui já sabendo de onde que saem esses números em si. E o primeiro ponto, pessoal, ou o primeiro passo para nós calcularmos os limites da carta da mediana e da amplitude é nós conhecermos justamente a mediana do subgrupo, tá? Do subgrupo. E aí, pessoal, quando nós vamos voltar aqui, isso aqui é um subgrupo, tá? Subgrupo em si. Então, nós temos aqui, ó, nós temos 15 subgrupos, 15 subgrupos. Então, nós temos que fazer a mediana para cada um deles. Então, nós vamos calcular a mediana para cada uma daquelas colunas em si. Então, a mesma coisa que nós fizemos para o x barra R e para o x barra S, nós vamos fazer aqui, só que ao invés de calcular a média, nós vamos calcular a mediana nessa estrutura. E existe, se você lembra da estatística em si, nós temos uma pequena diferença entre média, mediana e moda. Nesse caso, nós estamos usando a mediana em si para nós obtermos esse elemento da carta. Então, o que é a mediana, pessoal? Aqui, nesse nosso caso, para nós selecionarmos o valor da mediana, nós temos duas estruturas. Quando nós voltamos na nossa tabela, lembra que eu coloquei aqui o valor 5. O que é o valor 5, pessoal? O valor 5, ele é um número ímpar ou ele é um número par? Se nós lembrarmos que o 5, o n, ele é um valor ímpar, então nós vamos usar esta equação aqui. Caso contrário, quando você estiver se deparando com um problema que ele tenha um n par, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar esta outra equação aqui. Então, eu vou colocar aqui uma equação A e uma equação B. Então, se o n no nosso exemplo ele é igual a 5, 5 é ímpar, o que nós temos aqui? Nós vamos usar esta nossa equação letra A. E aí a mediana para aquele subgrupo é o valor, a mediana é o valor central. Lembra, pessoal? O valor central da amostra. E aí eu faço questão de deixar aqui para você, porque é importante ter bem centralizado isso aqui, bem entendido, para que você não tenha erro. Porque se você errar um, então você vai ter mais 14 para calcular. Então você errou o primeiro, você usando o mesmo raciocínio errado, você vai errar os demais. Então nós precisamos entender isso aqui. A mediana é o valor central da amostra, após ordenar os dados de forma crescente, pessoal. Então eu vou do menor ao maior. Então o que eu vou pegar? Esse primeiro subgrupo aqui, esses elementos aqui, e eu vou ordenar eles de uma forma do menor para o maior em si, tá? Do menor para o maior em si. Então, o que nós vamos obter ali, pessoal?
utilizando essa nossa estrutura, o que nós temos aqui, ó, pessoal? O nosso N é 5. Então, o que nós vamos ter ali? N mais 1, 5 mais 1, 6, dividido por 2, 13. Então, nós vamos obter o valor, o terceiro valor nessa nossa estrutura. Mas nós temos o cálculo, só estou aqui explicando ainda essas estruturas, esses elementos aqui que compõem a nossa equação em si. Então, feito a estrutura primária da mediana, nós vamos depois obter o valor da amplitude do subgrupo. Então, para cada, nós temos 15 elementos de subgrupo, nós vamos pegar o valor máximo menos o valor mínimo. Aqui, pessoal, é amplitude. Nós não temos modificação em relação, se você lembra da carta x barra r e x barra a S, tá? Mas principalmente a x barra S, a R, melhor dizendo, o que nós temos? O valor máximo e mínimo. São esses dois elementos, são os extremos de cada subgrupo em si. E aí, o que nós vamos fazer aqui, ó, pessoal? Nós vamos pegar para cada um deles e nós vamos avaliar qual é o valor da mediana, já feito aquele cálculo anterior, tá? Nós vamos feita essa ordenação em si, nós vamos colocar aqui, ó, se nós fizéssemos, pessoal, vamos usar aqui como uma tabelinha, uma coluna auxiliar. Vamos pegar do menor para o maior aqui, pessoal, tá? Então, tem lá 65, então 65 primeiro, melhor dizendo, pessoal, 60, depois o 65, então já pegamos aqui 60, 65, agora nós temos o 70, temos o 75 e temos o 80. Então, o que nós lembramos aqui, pessoal? Se nós voltarmos aqui, ó, que esse N ele era igual a 5, se ele é igual a 5, o que nós temos? Fica 5 mais 1 dividido por 2. O que nós temos aqui? 3. Então, o valor que nos interessa, o x aqui, é o elemento que está posicionado no terceiro ponto. Então, pegando aqui, usando como uma base, essa estrutura, é o valor 70. Tá? Então, aqui o valor 70 em si, que nós vamos representar nessa parte inferior. Lembrando, pessoal, nós precisamos fazer essa estrutura de ordenação do menor para o maior para todas estas demais, essas 14 demais. Então, todas elas nós temos que ordenar nessa estrutura e pegar o elemento 3, ou seja, o terceiro elemento aqui. Tá? Então, feito isso, estruturado este ponto em si, o que nós vamos fazer depois? Agora nós vamos pegar o valor, o maior valor, menos o menor valor, para nós calcularmos a amplitude. Qual que é o maior valor, pessoal, do 6 do 3, 8 horas e operador A? O maior valor aqui que nós temos é 80. Então, vai ficar lá 80 menos o menor valor. Qual é o menor valor? 60. 80 menos 60, nós vamos ter igual a 20. Então, nós pegamos este 20 e colocamos aqui, amplitude igual a 20. E o que nós temos, pessoal? Bom, agora nós precisamos repartir e colocar todos esses elementos no mesmo formato para os demais. Então, nós vamos obter aqui os valores da amplitude para os demais. A mesma coisa, pessoal, por questão lógica, na linha toda ela destacada já em amarelo, para ficar mais fácil para você, nós já fizemos também esses valores aqui. Então, fechado o valor da mediana e o valor da amplitude, o que nós temos agora, pessoal? Agora nós vamos calcular a mediana média. Ou seja, o que é a mediana média, pessoal? E a amplitude média. Nós já obtemos os valores, e eu volto aqui para deixar mais ênfase, nós obtemos a mediana do subgrupo e nós obtemos a amplitude do subgrupo, ou de cada subgrupo em si. Agora, nós precisamos obter a mediana média de todos esses elementos aqui, de todos eles, assim como para a amplitude em si, tanto da mediana quanto da amplitude. Então, mediana média e da amplitude média. O que nós temos agora aqui, pessoal? O que nós temos agora aqui? Lembra quando eu falei do N, que era 5, agora tinha um outro valor, e eu vou fazer questão de voltar aqui na nossa estrutura, que é o nosso elemento K, que é o do todo. Aqui nós temos 15 divisões ou 15 elementos para nós tratarmos, 15 colunas em si. Então, na parte que nos interessa,
Esse elemento K aqui é 15. E aí o que nós vamos pegar? Os valores médios aqui da mediana, tá? E também da amplitude, os valores que nós já obtivemos naquelas duas linhas inferiores em si, da mediana e da amplitude, aqui uma em amarelo e outra em vermelho. E aí nós vamos substituir todos eles aqui, ó, pessoal. E deixo bem especificado para você ficar mais fácil a nossa equação do x1 até o x15, dividido pelo k igual a 15. Então, nós vamos fazer aqui só substituindo os valores, pessoal. E nós vamos obter, ao final, o valor da mediana média. Aqui, 73,7. A mesma coisa, a amplitude média. Então, nós temos a equação, a nossa divisão, 18,7 está aqui mais um resultado na nossa estrutura. E aí nós já vamos ter o quê, pessoal? Nós vamos ter o seguinte, esses valores médios aqui, da mediana média e da amplitude média, eles são os elementos de linha central da nossa estrutura gráfica em si, ou da carta de controle. Nós temos 73,7 aqui, que é a linha central da mediana média, tá? E a linha central para a amplitude. Então, nós vamos ter o 18,7 aqui na nossa estrutura também. Então, tudo isso aqui já desenhado. Agora, nós vamos partir para os elementos, para os limites de controle da carta da mediana em si e da carta de controle para a carta da amplitude em si. O que nós temos para um e para outro, pessoal? Limite superior de controle da nossa mediana é o valor anterior que nós já tivemos, mais o A2, um termo tabelado em si, vezes o R da amplitude, a mesma coisa que o limite inferior de controle da mediana. Então, o mesmo x anterior que nós já obtivemos, aqui a mediana média, tá? Menos, nesse caso aqui, sempre faço questão, pessoal, lembra? O limite superior é mais, o limite inferior para a mediana, nesse caso, menos, aí, vezes a multiplicação do A2 vezes o R. E, no segundo momento, os limites de controle da carta da amplitude. O que nós temos? O limite superior de controle, o valor D4 vezes o R, e o limite inferior, que é o D3 vezes o R. É a multiplicação simples, tá, pessoal? Estou usando o ponto aqui, mas é a multiplicação simples, só para ficar fácil que você consiga visualizar. E aí nós vamos substituir os valores. Para fazer a substituição dos valores, nós só vamos pegar os elementos tabelados em si, carta das medianas em si. Então, dentro da carta da mediana, nós temos aqui o elemento, o nosso A2. Lembra do nosso subgrupo? Nosso N aqui era 5. Então, 0,691. E já vamos aproveitar e marcar o valor, o D3, aqui que no caso ele é 0. E o valor D4, que é 2,114. E aí, o que nós temos? Vamos substituir os valores, aqui no caso. Aqui estão eles. Nós vamos obter o limite superior de controle, 86,6, e o limite inferior da carta da mediana, 60,8. A mesma coisa, a mesma substituição para os limites de controle da carta da amplitude, pessoal. Bem simples. O limite superior de controle para a mediana, o D4 vezes o R, então está aqui os valores substituídos, nós temos 39,6, e o limite inferior da carta para a amplitude, que é o inferior, D3 vezes R, então lembra o D3 era 0, aqui, vezes 18,7, nós obtemos 0. Então nós temos aqui todos os valores obtidos, e depois, já obtido anteriormente, as linhas centrais em si, para a elaboração da nossa carta da mediana R. E aí, o que nós precisamos fazer agora? Bom, nós precisamos pegar aqueles valores que nós já obtivemos antes, os valores. Quem são esses pontos aqui? Esses pontos, pessoal, da carta da mediana, eu vou fazer questão de retornar aqui para ficar fácil de você entender. Olha aqui, ó, os valores que estão colocados na carta são esses aqui, ó, dessa parte em amarelo. Então, eu vou pegar todos esses 15 valores aqui, 70, 75, 80, 65 e assim sucessivamente, e vou levar lá para a minha carta. Então, são esses valores, ó, pessoal, 70, 75, 80, 65 e assim sucessivamente. Todos esses pontos aqui, tá? Só para você entender. Então, são os 15 pontos, tá? Do 1 ao
15. Esses elementos aqui. Então, traçando o nosso gráfico, a nossa estrutura, ou fazendo a ligação entre os pontos aqui, o que nós temos, pessoal? Nós temos o valor do limite superior de controle, que está posto aqui 86,5, o limite inferior de controle e aqui a linha central em si. O que nós podemos observar, pessoal, já da carta da mediana, que todos os pontos obtidos da mediana, eles estão contidos na linha superior e inferior de controle. Então, nós temos um processo razoavelmente adequado, nós não estamos fazendo outras análises em si, mas para a carta da mediana e para uma estrutura dela está tudo certo neste ponto de vista aqui. A mesma coisa para a amplitude. Então, a mesma estrutura, o limite superior de controle, o limite inferior de controle, a linha central e os 15 pontos, pessoal. Os 15 pontos, que é aquela última linha da nossa tabela. Não vou retornar no slide, mas aquela tabela, a última linha da tabela que está em vermelho em si. Então, nós vamos trazer todos aqueles 15 pontos, aqueles valores finais que nós obtivemos lá e vamos colocar aqui. Então, cada um deles no seu devido lugar e nós vamos ligando, pessoal, ligando os pontinhos aqui. Nós vamos já fazendo isso aqui para obtermos a nossa estrutura final gráfica, a representação gráfica desse ponto aqui. E aí, o que nós temos, pessoal? Bom, passo 3 é uma representação de interpretar conjuntamente essas cartas aqui da mediana e da amplitude. O que nós temos? Cada uma delas, você observou a mediana e a amplitude, eles estão dentro dos limites. Nós podemos ter pelo menos 4 elementos aqui, o R fora dos limites e a mediana dentro, a mediana fora dos limites e o R dentro, e ambas fora dos limites. Para cada uma delas, eu vou deixar aqui a ideia de interpretação técnica e ação recomendada. Se você tem algum outro case, ou muitas vezes você está estudando a carta, propôs um gráfico para você e ele tem algum ponto fora aqui, você pode parar o vídeo, você pode pensar no que você, como interpreta ela e qual seria uma ação recomendada básica para você seguir adiante. Neste nosso caso, nós estamos nesse ponto aqui, tá? Na primeira linha, a mediana e o R dentro dos limites. Processos sob controle, mediana e dispersão estão estáveis em si. Qual é a ação recomendada? Manter os parâmetros atuais e continuar o monitoramento. Então, nós temos essa estrutura para colocar aqui. E por fim, pessoal, qual é a interpretação do resultado dessa carta de controle em si, ou destas cartas de controle da mediana e da amplitude? Primeiro ponto, carta das medianas, pessoal. Todos os pontos da mediana estão dentro dos limites de controle, tá? Então, nessa nossa estrutura, não há algum padrão de tendência, um drift em si, nem pontos fora do limite, o que indica que as variações estão sendo ou são causadas, melhor dizendo, por apenas causas comuns, que é aquilo do processo em si, do dia a dia. Não tem ali, se você lembra das variações, causas comuns e causas especiais, nós não temos causas especiais. Se porventura, se tivesse causa especial, lembra o que nós tínhamos que fazer? Era remover aqueles valores e recalcular e traçar o gráfico novamente, até nós não termos nenhuma causa especial na nossa estrutura. Por bem, pessoal, pequenas oscilações, isso é normal, entre os subgrupos consecutivos são esperados em processos, por exemplo, de pintura industrial, nesse caso, especialmente com variações de temperatura, alguma coisa de viscosidade ou até troca de operadores. Lembra que era o operador A, depois o operador B. E também uma outra análise, que é para a carta da amplitude, variando aí de 5 a 30, todas dentro dos limites de controle, demonstra consistência na dispersão dos resultados dentro de cada subgrupo. Tá? O processo não apresenta variações anormais, não há pontos próximos aos limites superior, o que reforça a baixa variabilidade interna, boa repetibilidade das medições em si, e tem uma ausência de padrões alternantes ou serrilhados nessa estrutura, indicando que as medições estão sendo realizadas de maneira uniforme e que o equipamento está calibrado. Por fim, conclusão conjunta dessa carta, mediana R, como ambas as cartas estão sob controle, o que nós temos? Que o processo de recobrimento da pintura do tanque de óleo encontra-se em condições de estabilidade estatística. Esse é o ponto importante. Se você, gestor em si, está observando isso, vai verificar que o seu processo
ele tem que seguir sob um monitoramento constante para que não haja aí uma alteração significativamente estatística nesse ponto. Por bem, nós ficamos por aqui, pessoal, e espero que esse vídeo tenha ajudado você no entendimento da carta da mediana e amplitude.